Materiais de construção. Bom, nós vamos conversar agora aqui na nossa programação. A gente já falava sobre esse assunto há pouco aqui no programa. A Prefeitura de Santa Cruz lançou hoje o edital da licitação do transporte coletivo urbano, que vai definir a nova empresa responsável pelo sistema. E está na linha conosco o Matheus Ferreira, que é chefe de divisão da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos da Prefeitura de Santa Cruz. O Matheus que acompanhou de perto todo esse trabalho de formatação desse texto do edital. Matheus, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronaldo, bom dia, Rosemar, bom dia, Rádio Gazeta, toda a comunidade de Santa Cruz. É uma satisfação estar com vocês, trazendo informações pontuais para a comunidade que com certeza resultarão num amanhã melhor no transporte coletivo de Santa Cruz. Matheus, perdi a conta de quantas vezes te liguei nesses últimos meses em busca de informações do edital, do que estava acontecendo, de quando ia ser relançado ou lançado, né? E houve uma polêmica muito grande em relação a isso, até com questionamento judicial, enfim. Agora, a Prefeitura tem expectativa de poder concluir a licitação como um todo e definir a nova empresa responsável pelo setor? Sem dúvida alguma, nós fizemos esse trabalho que ele é interno, né? Por isso que às vezes as pessoas ficam sem saber para onde a Prefeitura está indo, mas elas podem ter a certeza que a Prefeitura caminhou pelo caminho certo, né? E os apontamentos que surgiram depois de uma impugnação de uma empresa foi justamente para clarear mais qual o caminho a ser seguido. E com esses apontamentos, houve uma auditoria do Tribunal de Contas em cima de todo o trabalho feito, que conta com mais de 300 laudas, e esse trabalho ele ficou evidenciado algumas questões que poderiam ser alteradas, que poderiam ser readequadas. E elas foram readequadas pela Secretaria de Transportes, né, e pela Procuradoria do município, com o objetivo de que isso se realize e não se torne apenas uma peça para arquivo. Bom, eu até vou pedir desculpa aqui para os ouvintes, porque eu abri antes a página da Prefeitura aqui, busquei informações do edital, e acabei falando alguns dados aqui que ainda se referiam ao edital antigo, principalmente no que envolve valor da outorga, valor do contrato e base média aí da tarifa. Então já aproveito para lhe questionar, como é que ficaram esses itens, valor de outorga, valor do contrato e também projeção de tarifa dentro do novo edital? Neste trabalho que foi realizado pela Secretaria, no comando do secretário Alex Knack, e nesse segundo momento, principalmente com o apoio de um comprometimento da Procuradoria na pessoa do procurador Rogério Machado quanto ao edital do transporte, nós visualizamos que o Tribunal de Contas não aceitou a forma de cálculo, a planilha de cálculo apresentada pela Prefeitura de Santa Cruz no edital. Por quê? Porque ela não é a tal da tabela GIPOT, que ela é credenciada pelo Ministério Nacional dos Transportes. A consultoria contratada pela Prefeitura lá em 2007, para que colocasse esse trabalho para a rua, ela apontou uma forma de cálculo, uma planilha tarifária nova, que traz o quê? Primeira coisa, uma tarifa um pouco mais módica, não muito mais módica, mas um pouco mais módica, né? Um pouco mais econômica, então se reverteria em um valor mais barato, tarifariamente pago pelos usuários. E a outra é a transparência quanto aos lucros, né? Os empresários, como eu posso lhe dizer, os empresários teriam seus lucros abertos à sociedade. E com essa planilha que foi implementada no primeiro momento pela Secretaria, todo cidadão santacruzense poderia visualizar e fiscalizar quanto de lucro circula dentro do transporte público de Santa Cruz. Bom, a partir de agora, baixa, nesse novo texto elaborado pela Prefeitura, baixa o valor de outorga, que era de 1.300.000, se não me engano? Isso. Na verdade, o valor de outorga é um valor que a empresa que entra no serviço, que se torna titular, né, na execução desse serviço público, que é de transporte, a empresa repassa um valor para a Prefeitura Municipal. Nós tivemos um cuidado muito grande no primeiro trabalho, que foi de destinar esse valor de outorga exclusivamente para melhoria no sistema do transporte. Porque de nada adianta se ter um ônibus bom, linhas boas
e não ter abrigo de ônibus decente para a nossa comunidade. Então, com esse objetivo, nós destinamos e tornamos exclusiva o valor da outorga, exclusivo justamente para melhoria em abrigo de ônibus e em terminal de passageiros de Santa Cruz, para revolucionar e aí sim trazer pessoas para dentro do transporte. O que aconteceu foi que nós, após esses apontamentos, nós tivemos uma prudência extra, digamos, né, e vistoriamos vários editais que estavam no mesmo patamar do nosso. E nós tínhamos colocado de 1 a 2% o valor da outorga. Então, o que ocasionaria isso? Nós colocamos um valor limite máximo. Então, se dá a entender que para pontuar o máximo, a empresa teria que disponibilizar 2,6 milhões. Qual a ideia? A ideia agora foi diminuir deste 1% mínimo para o 0,5%, que é R$ 800 mil, um valor que nunca na história de Santa Cruz foi investido na melhoria do transporte, justamente para não parametrizar para cima, para a empresa no futuro não poder questionar judicialmente e dizer, olha, a prefeitura exigiu isso e nós queremos o retorno. Não, nós colocamos um valor abaixo, mas um valor que para a comunidade vem em melhoria no dia a dia, ela vem em melhoria para as pessoas que mais necessitam e que utilizam o transporte. Nós estamos conversando com o Matheus Machado, da Secretaria de... Aliás, Matheus Ferreira. Matheus Machado é nosso colega, desculpe, Matheus. Matheus Ferreira, da Secretaria de Transportes de Santa Cruz, que está detalhando as bases desse novo edital que foi reaberto hoje pela Prefeitura de Santa Cruz para o transporte coletivo urbano. Matheus, dentro desse reestudo que a Prefeitura fez dos valores também, até atualizando, né, a base de cálculo de todos esses itens, o valor total estimado do contrato ele subiu também, né? Era de 130 milhões, passou para 160 ao longo desses 10 anos. Exatamente. Na verdade, Ronaldo, como nós visualizamos em alguns editais, a Prefeitura lançava um edital e quando a empresa entrava no serviço, ela olhava o edital e falava, mas só um momento, não é esse número de passageiros que nós esperávamos. Então, o que acontece? O número de passageiros, ele subiu, nós atualizamos o cálculo, mas nós sabemos que aí o governo federal tem penalizado a sociedade. O governo federal aumentou o preço do óleo diesel, o preço do chassi, carroceria, e tudo aumentou no nosso Brasil nesse último ano. Então, como essa questão é um gasto para o empreendedor, nós tivemos, como vou te dizer, a atenção de atualizar todos esses dados, tanto os custos como a receita, para não ter nenhum questionamento aí, porque o que mais a gente quer é que o transporte melhore de fato. Quem está nos ouvindo agora e usa o transporte coletivo urbano deve estar com algumas dúvidas que são importantes na mente. Primeira delas, qual é a tarifa base que a Prefeitura está trabalhando no edital? A tarifa base apresentada no primeiro trabalho, né, tinha sido R$ 2,60, tá? Mas só que, como eu falei, R$ 2,60 era a tarifa referência naquele momento onde não haviam subido tantos insumos. Nesse momento, como esse é um empreendimento a longo prazo, que se baseia em receita e despesa, nós tivemos esse aumento para operacionalizar o transporte, para colocar o ônibus para a rua, para pagar o cobrador, o fiscal, o motorista e também para manutenção com óleo diesel. Então esse valor subiu, esse valor hoje é superior, né? Mas o valor da tarifa é R$ 3,08, o máximo. Então o que acontece? Nós colocamos esse valor máximo da tarifa, tá? Hoje, lembrando que é R$ 2,80, e esse valor é para um ano de concessão, né? Então, mas não necessariamente, Ronaldo, só para exemplificar, para não ficar no ar também, que não é o nosso interesse, sempre a transparência tem que ser preconizada. Essa é a máxima. Então nós podemos chegar a 2,80? Podemos chegar a menos que 2,80? Também podemos chegar. O que acontece é que nós fizemos uma equação financeira que é justamente 60% dessa nota fica no menor valor da tarifa. O menor valor da tarifa é nosso norte. E 40% dessa equação é o valor de outorga, é o maior valor de outorga. Então a gente melhora no dia a dia, no pagamento da tarifa com a diminuição, né, uma tarifa um pouco mais módica, umas 5 melhorias, e também no sistema, na melhoria do sistema pelo valor de outorga. Então só para repetir, a tarifa base fica em? A tarifa máxima, né, em 6,08.
Minto, 13,8. 13,8. Essa é a tarifa máxima. Isso não pode ser ultrapassado de maneira alguma. E a mínima, daí depende das empresas? A mínima depende da empresa. Se a empresa disser que por R$2 consegue operar o sistema, a prefeitura e os usuários têm que soltar foguete, né? E ficar felizes com a situação. Mas é a tarifa máxima, nós não temos como estipular o mínimo. Matheus, em relação ao reajuste da tarifa, a prefeitura também estabelece como vai se dar esse processo de correção do valor? Sim, segue a legislação, né, que seria 1 ano, porque de ano em ano nós sabemos que tudo muda, que os próprios funcionários das empresas recebem o seu dissídio, né, que óleo diesel sobe e todos os outros insumos. Então esse reajuste ele continua sendo anual, até para evitar qualquer problema no futuro, né, porque muitas pessoas, muitos políticos passam por cargos e não querem aumentar o valor tarifário para não ter prejuízos políticos, mas isso acarreta em ações judiciais contra a prefeitura que depois tem que pagar em dobro, né? Bom, em relação à condição dos ônibus, qual é a idade da frota, veículos novos, acessibilidade, ar-condicionado, o que o edital estabelece? A idade média vai ser de 6 anos, né? Hoje diminui a idade média, tá? Em relação à acessibilidade, ela é universal, 100% dos ônibus vão ser acessíveis, vão ter rampa para cadeirante, o elevador, o famoso elevador para cadeirante, né, porque isso vem de encontro com a legislação federal, que impôs um determinado ano, a partir do ano que vem, na verdade, há essa obrigação, e o início da concessão será, se Deus quiser, no próximo ano. Em relação à acessibilidade, seria isso, Ronaldo, com elevador de acessibilidade e tornando desigual, um tratamento desigual aos desiguais, como diz o direito. E ar-condicionado, o edital fala também? Ar-condicionado, após 1 ano de operação, né, após 1 ano que a empresa entrar, vai haver ar-condicionado em 30% da frota e no decorrer dos próximos 3 anos ele vai ter totalmente frota com ar-condicionado. Então esse é um ganho para as pessoas, é um conforto a mais que a gente traz para dentro do transporte público. Bom, o usuário do transporte coletivo urbano pode esperar revisão de roteiros ou mesmo ampliação de rotas de ônibus em Santa Cruz? Pode esperar, com certeza. Até porque nós estamos trabalhando paralelamente no plano de mobilidade urbana do município. E esse plano de mobilidade urbana tem como um dos seus nortes reorganizar as linhas e tornar elas menos ociosas. Perfeito. Nós estamos conversando com o Matheus Ferreira, da Secretaria dos Transportes e Serviços Públicos de Santa Cruz. Tem algumas outras novidades ou melhorias projetadas também no edital que a Prefeitura está reabrindo agora, como, por exemplo, facilidade para o usuário de encontrar informações na parada de ônibus ou mesmo ter um aplicativo de celular que ele possa monitorar também os horários e os itinerários dos ônibus? Tem. Isso nós mantivemos, né? Isso existiu no nosso primeiro edital, aplicativo para as pessoas poderem acessar. Todos os ônibus hoje terão GPS, isso é um grande ganho às pessoas que utilizam, porque, na verdade, hoje a Prefeitura de Santa Cruz, a Secretaria de Transporte, está sem meios, sem meios, como eu vou te dizer, eficientes para cobrar essa pontualidade no itinerário. E o GPS, o rastreamento da frota em tempo real por parte da Secretaria, de um software vinculado à garagem da empresa, ao ônibus e à Secretaria, faz com que o controle e a fiscalização sejam melhores e, de fato, a fiscalização melhora o resultado. Tarifa integrada, tem alguma previsão para a implantação disso? A tarifa integrada tem uma previsão, né? Vai ser após uma programação, um estudo próprio feito, porque isso é algo que causou um choque tarifário muito grande em Porto Alegre e em outros municípios, então tem que ser feito com muita prudência e com estudo técnico, né? Não adianta colocar passageiro dentro do ônibus e aumentar, como é que eu vou te dizer, adquirir um benefício, um passageiro e penalizar os demais. Então tem que ser feito um estudo técnico e nós prescrevemos isso no edital. Bilhetagem eletrônica, ela vai continuar? Bilhetagem continua. É a forma mais transparente, né, que nós temos, mas nessa nova bilhetagem eletrônica,
Secretaria de Transportes vai ter em tempo real o número de passageiros que entram no ônibus. Então, essa história que existia há um tempo atrás, de lacre rompido, que deu grandes debates no Conselho Municipal de Trânsito, por exemplo, ela não vem mais a ter razão. Bom, a abertura, então, das propostas das empresas interessadas, ela vai acontecer no dia 25 de novembro. Se tudo sair dentro do que a Prefeitura estima, quando que pode se esperar a assinatura do novo contrato e início da atuação da nova empresa? Agora, com essa republicação do edital, a Procuradoria do Município está informando o Tribunal de Contas sobre essa questão, para que baixem essa cautelar que há no processo do transporte. Então, nós também aguardamos o parecer favorável, digamos, do Tribunal de Contas quanto ao trabalho realizado pela Prefeitura Municipal. Mas é algo que se pode projetar para janeiro, talvez? Pode ser projetado para janeiro, com certeza. Outra questão, permanece a ideia da Prefeitura de apenas uma empresa, a partir de agora, fazendo a gestão do transporte? Com certeza, porque se justifica tecnicamente, né? Nós temos uma reorganização melhor, nós não temos conflito, não temos concorrência entre empresas, que essa concorrência entre empresas é só ruim para a tarifa, né? E as linhas sobrepostas. Nós evitamos linhas sobrepostas, e linha sobreposta é um custo a mais em cada tarifa de cada usuário. Outro ponto só para a gente fechar, Matheus, como é que vai ficar a questão da fiscalização desse contrato? Cabe à GERGS ou agência local? Isso é tocado no edital também ou não? A Secretaria Municipal de Transportes, numa conversa com o prefeito municipal, onde o secretário Alex esteve presente, teve, como vou lhe dizer, a atenção no caso, e ela vai ter uma fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Transportes, que vai adquirir equipamentos e servidores para fazer esse controle efetivo, até porque esse serviço ele é público, ele é do dia a dia, e se não houver continuidade, se não houver eficiência, ele vem a trazer prejuízo a todos. Então, o prefeito municipal, juntamente com o secretário, tiveram essa prudência de colocar ele para estar junto à Secretaria de Transportes para fazer esse trabalho de fiscalização. Tá certo. O Matheus Ferreira, chefe de divisão da Secretaria de Transportes da Prefeitura de Santa Cruz, detalhando aí em primeira mão para o ouvinte da Rádio Gazeta essas bases do novo edital da licitação do transporte urbano, que, portanto, foi publicado hoje pela Prefeitura de Santa Cruz, e é um assunto que gera muita curiosidade na população. Afinal de contas, boa parte de quem está nos ouvindo utiliza o sistema coletivo urbano. Matheus, obrigado pelas informações aqui à Gazeta. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os envolvidos, ao comando do secretário Alex Knack, aos servidores aqui da Secretaria de Transportes, Paulo e Laeros, que dedicaram dias e noites, juntamente com o procurador, o nosso Rogério Pinheiro Machado, que foi peça principal nessa republicação por todo o seu conhecimento jurídico e comprometimento com a cidade e com o que é correto, que é fazer um edital voltado à população. Certo, obrigado, Matheus, bom dia. Bom dia. Aí, Matheus Ferreira, da Divisão de Transportes, a gente detalhou, portanto, Rosemar, em primeiríssima...